Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? Eu tô aqui com o meu parceiro, meu líder, Tenente Ronaldo, é presbítero, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é uma honra ter o senhor aqui com a gente, né? Primeiro por ser nosso pastor, nosso apacentador dos capelães lá nos PMs de Cristo. E a gente está aqui para conhecer um pouco melhor o trabalho dos PMs de Cristo e da história do que é um policial militar antes de Jesus e depois de Jesus, né? E como que é? Porque às vezes a gente tem muito preconceito com polícia. Tem muita gente que está vendo nosso canal, tem aquele negócio, mas quando você tem contato, quando você está perto, você vê que muita coisa é porque as pessoas não conhecem de fato o dia a dia de um policial militar, de um bombeiro, do militar em si, né? Então, mas antes de começar, queria que você desse se apresentasse aí para eles, né? Como que... fique à vontade. Primeiramente, obrigado, Vitor, pelo convite aí de estar junto nessa transmissão, nesse contato. E eu sou o Tenente José Ronaldo, eu trabalhei na Polícia Militar por 27 anos e meio, aposentei em 2015 e desse período para cá eu tenho atuado como coordenador dos PMs de Cristo em Piracicaba e região. Sou casado, tenho 3 filhos, uma neta, e a gente tem caminhado aí nesta vida de cristão, levando o evangelho dentro dos quartéis. Então, uma forma aí que Deus me direcionou, não era um propósito meu, mas é um propósito de Deus, de estar aí à frente desse trabalho, além de estar na coordenação, muitas vezes também tenho a oportunidade de estar levando a palavra, de estar conversando com os policiais, conversando com funcionários civis que atuam nos quartéis, da forma da gente estar cada vez mais expandindo o evangelho e cada vez mais ajudando a tropa que tem aí sentido a necessidade. Então, a nossa tropa está doente e o trabalho do Espírito de Cristo como capelão tem sido um braço amigo para esses policiais. Tenente, como que era o Tenente Ronaldo, que antes de ser Tenente Ronaldo só chegou como soldado na polícia, né? Na polícia como soldado. Como que era o Ronaldo antes de Jesus dentro da polícia? Como que foi você chegar na polícia, mas sem Jesus, viver uma vida ímpia? Assim? Hoje, olhando para a obra de Cristo Jesus, eu lamento, né? O tanto tempo que eu fiquei sem conhecê-lo. Então, a maior parte da minha carreira eu fui como ímpio, como uma pessoa que desacreditava, uma pessoa que agia pelas próprias forças. Então, boa parte da minha carreira, o soldado Ronaldo, o cabo Ronaldo, o sargento Ronaldo foi um cara que agia pela própria vontade, agia pela força do próprio braço, entendeu? Era o dono da situação, entendeu? Eu ainda tinha algumas agravantes da época, que bebida, arma na cintura, coisas que não coincidem, que não batem, e mau relacionamento com a família, mau entrosamento com os amigos de trabalho, desrespeito ao superior, opressão e subordinado. Então, assim, sem Cristo é uma vida realmente sem norte para se seguir. E isso vai influenciar, sem dúvida, na profissão. Eu sofri algumas questões na profissão, questões disciplinares. Também fui motivo de causar problemas na vida de outros por causa da minha conduta. Então, assim, resumindo, uma vida profissional sem Cristo é uma vida sem propósito também, porque a gente só olha para um foco e a gente vê o reflexo disso no quê? Passando por cima dos outros, agindo com desigualdade, com injustiça, com egoísmo, entendeu? E na transformação, na conversão, você vê que tudo isso aí não tem valor. Tem alguma história assim na prática? Porque às vezes o pessoal tá vendo assim de uma maneira meio geral, que antes de Jesus a gente é ruim, depois de Jesus a gente muda. Mas na prática que você possa contar assim que você acabou agindo de maneira equivocada e se quiser contar a sua história, você já contou várias para mim, né? A gente começou antes, a gente almoçou aqui, já contamos um monte de história, mas fica à vontade, tá? Para comunicar com o pessoal, se tiver alguma coisa para eles saberem na prática como que foi, assim, alguma atitude de repente o senhor tomou, se arrependeu. Sim, tem atitudes marcantes, assim era recém-convertido e o que aconteceu? Eu era encarregado no setor, numa seção, e por uma questão administrativa eu tive que fazer uma cobrança de outro sargento em outra unidade. Inclusive era muito perto a unidade, dava para eu ter ido até a pé.
Mas eu peguei esse telefone e ali no ambiente da sessão, sei com toda a autoridade de sargento, e liguei para um sargento mais recruta do que eu, em tese, assim, em outras palavras, um subordinado, né? E fui pedir uma coisa que era de ofício, mas eu pedi de uma forma muito agressiva, muito pejorativa. Eu destratei, eu fedi o cara, então assim... E aí, o que aconteceu? Para os meus amigos que estavam lá, falaram, nossa, o sargento, esse é o sargento mesmo, né? Chega junto, um cara que dá... Mas assim, aquilo ali já começou a me incomodar. Esse próprio glamour ali já me incomodou. Mas não foi o glamour. A gente sabe que quem incomodou foi o Espírito Santo. E tipo assim, dentro da Polícia Militar, porque quando você é soldado, o cabo ele é superior. Quando você acaba, às vezes o seu líder acaba agindo com firmeza, muitas vezes, e às vezes a gente sabe também que pode ser que haja alguns excessos na liderança. Isso foi meio que reproduzindo aquilo que o senhor viveu quando era subordinado, ou não? Foi... Esse ato que eu falei? Sim. E assim, ainda, apesar da conversão, você ainda tem esses resquícios, né? Então, o velho homem tenta ainda ressuscitar a todo instante. E é interessante que eu estava falando assim, o agir do Espírito, naquele momento já me incomodou. E não foi bom, aquele glamour não foi bom. E eu fiquei refletindo. E eu passei o resto da tarde mal, eu fui para casa mal, foi uma noite terrível, mas assim que a coisa mais maravilhosa que me aconteceu foi realmente Deus me jogar ao chão e falar, filho, está tudo errado, não é esses os ensinamentos. Aí, orar, se quebrantar, chorar, pedir perdão. E o primeiro ato que eu fiz no outro dia, quando cheguei no quartel, fui lá para a sessão, me apresentei para o major. Falei, major, eu tenho que ir lá no batalhão que eu tenho que fazer um negócio particular. Fui lá, procurei o sargento e na frente de todo mundo falei, filho, vim aqui pedir perdão para você pela atitude de ontem, porque o Espírito Santo me impeliu a fazer isso. E assim, eu tinha 1000 palavras para falar para você, boas, de cobrança, mas palavras normais. Eu usei as piores palavras possíveis. Eu te ofendi, eu te tratei de forma pejorativa e eu vim pedir perdão. E isso foi edificante tanto para mim como para ele. E fiquei sabendo que ele era um cristão, inclusive. Aí houve até um melhor relacionamento. Sim. Mas interessante que você perguntou com relação ao tempo que eu fui oprimido ou que agi com opressão em algum momento, reflete nessas atitudes, sem dúvida. Entendeu? Muitas vezes você angaria postos ou graduações e você vai usar do seu poder ou se vingar de uma coisa, entendeu? Que foi frustrante na sua carreira para trás. É um equívoco, é um erro, entendeu? Tem umas pessoas que usam fora de contexto, mas é verdade essa frase, o oprimido sonha em ser um dia opressor? Aquele que não tem a sabedoria de Deus, creio que sim. Porque assim, um dia eu vou chegar aí e eu vou fazer pior que você. Vai chegar a minha vez de humilhar alguém. E assim, trazendo para um particular na polícia, como experiência, nós já tivemos casos de reversão do cara hoje, por exemplo, o sargento está oprimindo, ou não vamos tirar a palavra opressão, mas trata com mais energia o cabo de soldado, só que esse cabo ele estuda, ele vai para a academia e sai oficial. Aí ele voltou para essa mesma unidade como chefe, como comandante do sargento. Nossa, você sabe que eu conheço um capitão, um major da polícia, aposentado, você conhece também, o Rodolfo, se ele assistir esse vídeo aí, ele estava contando que tinha um cabo, ele era soldado, e ele ficava fazendo guarda de a pé, ali perto do Mercadão Municipal, e o rondante era o cabo, ele passava fazendo a ronda, né? E tinha que prestar continência pro cabo, senão ele canetava o cara. E aí ele estava estudando, passou e ele se tornou sargento. E esse rapaz continuou cabo. E aí ele meio que deu um troquinho, vai, tem que hastear a bandeira lá, vai. Então parece que é um negócio assim louco, a gente leva na brincadeira, zoeira, tudo, mas é o que o senhor falou, né? Não tem... O mundo dá voltas, inclusive, na polícia. Exatamente. Isso acontece bastante na nossa realidade, assim, porque como a polícia ela propicia você ter um crescimento profissional, promoções, evoluir aí, não só na carreira de prata, que é de soldado, assistente, mas você pode sair e ser um oficial, você pode prestar para a academia, fazer o curso de oficialato lá e voltar como comandante. Porque saindo como aspirante a oficial, que
é o primeiro estágio que você sai da academia, você já sai do superior do sargento, dentro da hierarquia da polícia. Você já exerce função de comando sobre esse sargento, o cabo e soldado. Então, se o cara é um cara vingativo, e se ele guardou isso como água, ele vai esperar a oportunidade para revidar. E ele vai ter todo um sistema favorável para isso. Mas aí não tem jeito, a gente vai trazer para a palavra assim, e aí, o perdão? O líder vai servir a todos, né? O superior vai servir o menor. Né? A gente tem outros exemplos de que pessoas que tiveram essa mesma situação, mas quando voltou o superior, falou assim, poxa, tudo o que aconteceu serviu para eu crescer. E eu não vim para me vingar. Eu vim para servir. Sim. Eu vim para... Ô, tenente, uma pergunta assim que todo mundo faz, né? Inclusive no livro Com o Sacrifício da Própria Vida, que se eu não me engano é do Coronel Terra, né? Agora não sei se é do Coronel Terra ou se é do outro. Mas o nome do livro é Com o Sacrifício da Própria Vida. Ele fala de Aí ele fala de um estudante, de um professor de criminologia em Nova York, não sei se você chegou a ver, que ensinava para os alunos que e ele colocava o policial na cadeia. Viu? Se o policial agiu com um pouquinho a mais, com excesso, acabou. E ele ensinava nas aulas de criminologia dele isso aí, né? Uma versão à polícia, até que um policial convidou esse professor para entrar na polícia, para entrar na corporação. E a Nova York é a cidade que mais tem polícia no mundo, né? A delegacia de polícia é a maior do mundo. E ali os policiais, aí ele teve que fazer a prova igual, fazer o TAF, tudo igual, os requisitos. E fez a academia de polícia e entrou para ser policial. Depois de 2 anos de polícia, ele estava cometendo alguns excessos. E ele começou a ver que às vezes, o colega dele de viatura tinha que segurar ele. Ele falou, viu, calma, vamos tratar de outro jeito aqui. Porque aí ele começou a ver que o que ele dava na aula, ele tinha tempo de ver a lei. Às vezes o juiz ele tem meses para dar uma sentença justa. E às vezes acaba sendo injusta muitas das vezes. Um policial tem uma fração de segundo para tomar uma decisão ali. Vou atirar ou não vou atirar? Vou preservar minha vida? Né? Então, como que é essa tensão do dia a dia do policial militar, a ponto de que a gente tem visto muitos casos de suicídios de policiais, estão tirando a própria vida, e às vezes não são pessoas, de maneira nenhuma, não são pessoas ruins, mas são pessoas que estão debaixo de um estresse tão grande de família e da corporação, que a pessoa ela acha que tirar a vida dela vai resolver, né? Como que é assim o dia a dia do policial, assim, que faz a gente ter compaixão, né, em vez de ter essa aversão? Primeiro, pensando na questão da profissão policial militar, pense assim, a gente é treinado, a gente é enfatizado em todos os níveis de ensinamento da polícia, a preservação da vida, o respeito aos direitos humanos, a questão da integridade física sua e de terceiros. Então, assim, há uma ideia de que a polícia vai sempre para ir para o extremo, sempre para ir para... Entendeu? Mas se você pegar qualquer estatística, você vê que a polícia ela age muito mais de forma preventiva, e às vezes até em aspectos sociais, do que no aspecto repressivo. Vai ter situação que vai ser necessário e a própria legislação nos protege. Entendeu? Existem as jurisprudências de criminalidade voltadas justamente a isso. Porque você tem que defender a sua própria vida e defender a vida de terceiros. Aliás, com o sacrifício da própria vida, ela está embutido totalmente nisso. Então, vai ter caso que eu vou ter que dar minha vida para uma pessoa que eu não conheço, por um estranho, por uma pessoa que não gosta da polícia, mas sim, em razão da minha função, em razão do juramento que eu fiz, entendeu? Eu vou ter que fazer isso. Então, assim, foi criada uma imagem que para você reverter é muito difícil. Então, o momento da decisão, o momento de você agir ou não agir, são frações de segundo, e você tem que pegar toda a sua bagagem de experiência, tudo que está acontecendo, e agir. Pode acontecer que você vai incorrer em erro, claro que pode acontecer, mas é assim, aqueles que agem de forma fora do que é estipulado legalmente, o nosso processo de depuração na polícia é muito rigoroso, graças a Deus. Então nós vemos polícias que estão fugindo a conduta, que estão deixando a conduta que é ensinada, sendo punidos, sendo demitidos, sendo expulsos. Então não passa em vão. Aí trazendo para a questão da cobrança. Por você ser policial, você tem uma cobrança muito grande da sociedade, porque você tem que dar um trabalho de excelência. E todo treinamento ele volta para a excelência.
Nenhum oficial, nenhum juiz que vai dar aula numa academia vai ensinar um policial ou um oficial para fazer um serviço meia boca. Sim. Mas sim um serviço de excelência. Só que no decorrer das dificuldades, dos tipos de ocorrência, você pode incorrer em erros. E é essa concepção que muitas vezes não é aceita, que você vai poder incorrer em erros. Justamente que é uma fração de segundo, é um momento de decisão que tem que ser tomado. Você não vai poder pegar ali no momento da ocorrência, peraí, vamos avaliar, deixa eu pegar o manual. Isso daí tem que estar incutido na sua mente, porque você é treinado a isso, mas tem momentos que pode ocorrer de você desviar em algum aspecto. E da cobrança. Então você é cobrado, em razão de tudo aquilo que é treinado, você é cobrado pela sociedade, você é cobrado pelos seus familiares, você é cobrado pelos seus amigos, e a principal pessoa que cobra você é você mesmo. Porque aquele que entra na polícia, ele entra com um princípio. E assim, nos ensinamentos que a gente dá nos Espelhos de Cristo, a gente fala assim, é um verdadeiro sacerdócio também. Sim. Dá vida pelos outros. Tá? E ele quer o bem, o policial quer fazer o bem. Seja a ocorrência mais simples lá, de atender uma pessoa que está passando mal, com mal-estar, com mal súbito, até uma ocorrência de refém, uma ocorrência de alta periculosidade, de alto risco. Ele quer o bem, ele não quer ir lá, eu vou sair daqui da minha casa hoje com a intenção de fazer o mal. Então ele quer praticar o bem, ele tem esse chamado para isso. Sim. Tá? Só que daí a gente vê que você tem muita cobrança em todos os aspectos e fica uma regra muito fácil, muito geral, de jogar muito só a culpa na própria instituição, porque a gente vive a maior parte para a instituição, depois que você é polícia, mas é um contexto de muitas coisas que fazem você chegar a um ponto de partir para o suicídio. E o trabalho dos Espelhos de Cristo, eu estou enfatizando bastante o trabalho dos Espelhos de Cristo, porque justamente a gente tem focado em algumas áreas de ser esse apoio, essa ajuda. Estar ali presente. Estar ali presente, ser o ombro amigo, o ouvido amigo. Por quê? Ele está sendo cobrado em todos esses itens que eu já passei, dessas pessoas da sociedade. E ele pode se sentir acuado. E muitas vezes tirar a vida para ele é a solução. E a gente, através da palavra de Deus, a gente mostra que a solução, entendeu? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor, é Ele que nos fortalece, é Ele que é o nosso respaldo. Eu não sei se o senhor lembra, mas acho que quando eu comecei aí nos Prêmios de Cristo, eu estava ainda, acho que estagiando, estavam me levando nas companhias, né? E tinha um policial, que tinha uma patente alta lá, e ele estava arrasado, que o superior dele, acho que mudou ele de companhia, não sei, mudou ele de setor, e ele estava assim, acabado mesmo. O senhor estava aconselhando ele, eu estava junto ali, né, vendo tudo aquilo, e a gente vê que às vezes a pessoa ela ama a polícia, ele entra porque eu sou um policial, né? Não só, às vezes o cara não é só estou policial ou estou oficial, ele é aquilo, ele incorpora a polícia nele. Inspira. E quando a polícia frustra o próprio policial, porque a instituição tem as regras, tem ordem para você seguir, o chão daquele cara caiu, né? Exato. E eu lembro até hoje, o senhor estava aconselhando ele, eu falei, meu pai amado, às vezes a gente acha que tem problema, mas tem pessoas que estão vivendo assim um abismo, né? Porque assim, a gente tem que imaginar que se você trabalha numa empresa, tem os turnos de trabalho, então você é convocado para trabalhar no turno de trabalho, você sabe que vai ser sempre. Quando você vai mudar, vai haver um aviso prévio, há uma programação, pode acontecer de forma radical numa empresa do mundo civil? Claro que pode acontecer. Na polícia isso acontece por questões administrativas, por questão de operações, por questão de distribuição de efetivos, necessidade, vai haver remanejamento da tropa. Entendeu? Assim, há uma troca do comando, há uma troca de linha de atuação de comando, ele tem toda essa autonomia e isso não é nem uma ilegalidade, nem uma pessoalidade, porque quando o policial vem reclamar muitas vezes pra gente, ele vem com aquela carga da pessoalidade, o cara me transferiu. O cara me transferiu. E assim, a gente vai trazer para ele ensinamentos e orientação no aspecto que não é, se for só da questão da pessoalidade, ele vai ter que lidar com essa dificuldade. Mas muitas vezes... E corre risco de ter também. Corre risco de ter. Como eu falei, todos são passíveis de erro, cada um na área que está atuando, na esfera. Então, na esfera administrativa, quem está administrando pode correr, agir de forma pessoal.
Infelizmente, a gente não deseja, mas pode acontecer. E aí a orientação que a gente vai trazer é justamente, primeiro que a gente não vai criar mais situação para estimular esse cara a se revoltar. Se revoltar contra o superior. Com o superior e com ele mesmo. Porque pode ser que ele está sendo movimentado por uma questão própria dele. Sim. E não para pôr mais culpa nas costas dele, tá vendo? Você vai ser movimentado mesmo porque você... É ruim? É ruim. Não, você tem que mostrar. E olha a experiência, Victor. Muitos policiais que foram remanejados de companhias, quando vai para uma nova companhia, ele sai na companhia do lado de Piracicaba, por exemplo, e vai para o outro, ele sai revoltado porque às vezes saiu sem querer, por decisão do comando, por necessidade. Quando ele chega na nova companhia, ele conhece novos policiais, começa a se relacionar, aí ele é encaixado numa nova escala, ele começa a acertar a vida dele, você vai conversar com ele daqui 2 meses, nossa, eu estou muito bem aqui, cara. Muito bem. Muda, às vezes... Por quê? Porque o foco, quando aprende o problema, você só vê o problema. Sim. E interessante que, como experiência essa semana, conversando com um sargento, e nós conversamos muito tempo, ele estava realmente muito embrutecido, assim, por causa das decisões, e ele foi alimentando eu de algumas informações, eu falei assim, cara, você já pensou que o plano de Deus para você pode ser que não é que você esteja mais nessa missão, e sim nessa? Ele falou assim, se for da vontade de Deus, então eu fico até mais tranquilo. E é realmente, às vezes a gente jogar essa ideia, não jogar no ar, mas a gente falar com propriedade, com fundamento, falar assim, ó, não há nada que foge ao controle de Deus. E orientar o cara, muitas vezes o cara está tirando aqui, eu sinceramente, eu não sei o que vai acontecer quando eu dobrar a esquina, mas Deus sabe, cara. Se ele está tirando daqui, ele pode estar tirando, dando um livramento de morte para você, tirando dessa área da companhia, e falando para o outro. Porque a gente sabe mal o que vai acontecer daqui a um segundo. A gente serve um Deus que sabe o que vai acontecer eternamente, sabe todos os seus passos da sua vida, sabe o começo, o meio e o fim. E você vai alimentando ele de esperança, de palavras que traz ele para uma realidade, para uma nova esperança. Porque quando ele foi transferido, a esperança dele foi para baixo. Aí ele está desesperado. Muito interessante. Os PM, agora voltando para o nosso lado, né? Que eu estou me formando, sou recruta ainda, mas estou me formando. Aluno. Vou me formar como capelão daqui a pouco. Deus e tenho 1 ano de trabalho aí, né? Mas vocês têm um trabalho mais experiente. Os PMs de Cristo, a Associação dos PMs de Cristo, a intenção não é só, eu sei que não é só ir fazer o culto lá. Qual que é a missão, assim, vindo do senhor que é nosso líder, que é alguém que com mais propriedade pode falar? Qual que é a missão? Quando o capelão pisa ali no quartel, pisa ali na companhia, no comando ali para trazer uma mensagem, qual que é a missão dos PMs de Cristo? Para o senhor que está em casa, nunca não conhece o trabalho dos PMs de Cristo, não sabe o que um capelão faz, né? Qual que é o desejo, a missão, a visão que ele tem que entrar ali, que ele vai fazer, que ele vai executar? A missão primordial, né, que eu vejo dentro do contexto de cristão, é de servir. Então, assim, e às vezes você vai ver eu falando isso muitas vezes, assim, para trazer problemas vem muita gente, mas a gente vem trazer ajuda, a gente vem servir. Então, assim, a essência da capelania está na ideia de servir, sem dúvida. E a criação da Associação do PM de Cristo, ela começou com a reunião de alguns evangélicos de várias denominações que se reuniam para orar, para interceder, para levar a palavra. Então, a missão principal é justamente essa, de levar a palavra, de mostrar esse lado do senhorio, de servir, de estar disposto a ajudar. As pretensões disso é uma melhora de relacionamento, é um fortalecimento espiritual. Não tem em nenhum desse bojo de capelania a ideia de fazer o proselitismo, de angariar você para ir para a igreja, de falar que é da igreja A ou B, mas é falar do amor, falar de Cristo, falar da justiça de Deus, falar de esperança. Então, para mim, a essência de capelania é justamente trazer coisas de que o mundo desprezou. Então, o mundo tem desprezado tudo isso e tem relutado a se dar menos valor possível à questão da vida espiritual. Mas, mesmo aquele que... A mulher do Google pegou essa fala aí. Está gravando também. Eu estava falando.
muitas vezes as pessoas querem levar para essa ideia de que eu vou fazer um trabalho de capelania, mas para criar um grupo, para fazer um trabalho específico, mas o trabalho já está pré-definido, entendeu? Então, e outra coisa interessante, Vitor. Tem gente que quer os prêmios de vista já estão estabelecidos, fazendo um trabalho, de repente chega alguém que quer trazer um trabalho da minha igreja, eu quero ir lá, mas não quero me envolver com os prêmios de Cristo. Às vezes tem muito disso também. Tem isso. Então, como orientação, a gente até tendo oportunidade de conversar com os comandantes, a nível de companhia, que é um capitão, a nível de subcomandante de batalhão, que é um major, a nível de comandante de batalhão, que é um tenente-coronel, a gente leva a eles, assim, se já existe o trabalho do Prêmio de Cristo, se é alguma igreja, porque às vezes aparece aqueles caras que são iluminados, né? Assim, ele acorda com aquela ideia assim, hoje Deus falou que eu tenho que ir lá pro quartel, porque hoje ele já todo aquele quartel. E válido, né? É válido a intenção dele, mas hoje já tem um trabalho em desenvolvimento, então, um trabalho atuante. Então ele pode entrar por esse canal e ser um reforço, um apoio. O que a gente preza muito, Victor? É a questão de ter uma padronização, entendeu? Então, você está entrando num ambiente que vem de padronizações, que vem de algumas regras, vem de forma organizada. Então, qual que é o grande receio? Se você abre as portas e começa vira uma bagunça, e aí fecha a porta para todo mundo, né? Exatamente. E com grande medo. Por quê? A gente tem aí a gente está num momento muito difícil da questão dos cristãos, do que se diz evangélico. O senhor quer dar um cafezinho? Eu vou querer, sim. Por favor, esse aqui é meu, vou pegar um. Mãe. Não, pega aqui. Pode pegar esse aqui ou não? Pode, já tá. Eu já vi. Então a gente tem muito essa questão de que se abrir é melhor, né? Abre e sai. Essa questão de querer trazer muito a placa da igreja, aquele ideal que ele tem, que ele entende como sendo como certo. E o trabalho de capelania, ele deixa totalmente isso de lado. Então ele vai trazer dentro daquela ideia, entendeu? Do bom samaritano, daquela ideia do amor, daquela ideia da ajuda, da solidariedade, da compaixão, da piedade, porque o trabalho não se resume só àquele momento de você levar a palavra ali, os 10 minutos que nos é cedido, que é o momento de preleção da tropa, do efetivo, que é cedido para a gente ler um texto bíblico, dar um devocional e orar. Tem pastores que falam isso, é uma tortura, 10 minutos é muito pouco tempo. Isso tem sido aprendizado para nós também, entendeu? Porque você vai sintetizar sem perder a essência do ensinamento. E isso há uma dificuldade para quem é muito eloquente, quer falar bastante, quer às vezes se aprofundar demais no assunto. Então o trabalho de companhia ele visa também esse aspecto. Então quando você pega a igreja que vai trazer os modos da igreja, algumas coisas peculiares da igreja, termos que são usados somente dentro do ambiente da igreja. Amém, irmãos? Essas coisas não podem usar, amém, né? Amém, irmão, entendeu? Vamos dar um glória. Dá um glória a Deus aí. Já imaginou isso no quartel? Se fosse um culto mesmo, que tivesse só gente que já é familiarizado com aquilo. Você está ali com pessoas de várias denominações. Há uma coisa que eu não posso deixar de falar, Victor. Os prêmios de Cristo frisam muito isso na caminhada dos ensinamentos dele, a questão do respeito, a fé que é professada por todos que estão ali. Sim. Então, tem que ter esse respeito, entendeu? Nesse aspecto, eu também falaria para se coloque no lugar da pessoa. Está vindo uma pessoa de fora, vem falar com você, e você vem aqui criticar. E a nossa religião, ela é proselitista, assim, em si, porque o evangelho a gente já prega, viu, você tem que se arrepender, senão você vai pro inferno. Já é assim, então você ir no quartel, você tem que ter um trejeito para você tratar, porque senão você fecha uma porta que você está plantando a semente ali, uma hora vai... E olha que interessante, muitas vezes, Vitor, você sai ali do momento da preleção, do momento do devocional, aí termina a preleção, a polícia começa a falar alguns termos lá do ambiente dele, da concorrência, e às vezes cola do seu lado, começa a conversar, e o cara fala, mas falou lá, ele falou de Cristo, pô, eu sou católico, o padre falou isso. Cara, você fala, eu não troco de assunto de católico,
É por isso que é importante você ter uma boa formação, uma mente aberta para você conversar. Então, Senão você fecha portas, né? Vem o cara falar sobre espiritismo. E você vai dizer, não, isso aí tá fora. Entendeu? Olha o problema que você pode causar, entendeu? O senhor lembra um exemplo que o senhor deu? Não sei se foi em uma das reuniões do PNs de Cristo, mas foi um momento de capelania. Que um rapaz falou assim, que tinha com alegria, assim, nós fechamos 2 terreiros de Umbanda. Foi o senhor que contou essa história? E o comandante da tropa, ele era um bandista. Isso veio, era um espírita, né? Um espírita. Isso veio lá de São Paulo, isso foi um fato real, entendeu? Então, na apresentação dos pastores ao comandante, aí o pastor foi e deu essa gafe de falar que estava lá no plano da igreja dele, do projeto, e já tinham fechado dois centros espíritas na região. E o comandante era espírita. Então, e a gente lidar com várias denominações, assim, e quem está escutando ali, eu creio que tem muitos espíritos. Então, assim, se eu não pedir para Deus me dar sabedoria para eu poder tratar, como que eu vou pregar o Evangelho? Como que eu vou falar do amor de Deus? Então, o que aconteceu? Para consertar isso daí, fechou as portas no primeiro momento. Depois de muita conversa, que daí envolve outros relacionamentos, entendeu? Porque realmente afrontou a fé que o comandante sim. E poderia ter sido, assim, eu vou ser mais... O comandante poderia ter sido soldado. Se o soldado chegar lá e falar assim, coronel, eu me senti ofendido dentro da fé que eu professo. O coronel vai arrumar um problema pro coronel. Não, o coronel pode comprar nesse aspecto para ele. Ele fala, por favor, eu não quero mais vocês aqui. Porque vocês têm que respeitar o meu soldado. Sim. Ele é a peça principal aqui dentro do meu quartel. Dentro da fé que ele professa, quem é vocês para criticar? Entendeu? Nossa. Então, é um negócio muito sério. E é um negócio que me critica com muita responsabilidade. No nosso meio, a gente brincar, que nem se deve fazer, mas imagina você expor uma brincadeira e ofender a fé do que o cara professa. Entendeu? Tem que ter muito respeito. É um ambiente diferenciado, não porque ele está armado, porque ele está fardado, não. Pense, se você fosse evangelizar qualquer outro lugar, falar de Cristo, e você vai criticar. Você bater isso na porta da casa de uma pessoa para falar a palavra de Deus. É claro que dentro da missiologia, da evangelização, há espaço para pregar e para você falar assim, olha, a sua fé é assim, a gente respeita, mas olha, a Bíblia diz isso. Porém, dentro dos PNs de Cristo não abre essa possibilidade de você ir com afronta. Você pode até pregar a Bíblia, mas você não pode falar para a pessoa, olha, essa religião aqui é um engano. Você tem que ir com muita cautela. Exatamente. Porque você está plantando semente no coração deles, não é num dia que você vai... E o cara pode chegar no particular depois e falar para você, poxa, cara, eu tenho servido na igreja, mas não entendo, não concordo. Poderia fazer um estudo, um discipulado comigo? Sim, abre-se uma porta. Abre-se uma porta. Aí você vai expor a fé que você professou, a doutrina que você segue e fala, cara, ó, isso. Mas aí é você e o cara. Sim. Isso é policial. Mas já tivemos exemplos aí de capelães que ajudaram até para outras áreas de policial, entendeu? Então, de coisas mais particulares, mas nessa teve essa aproximação, entendeu? Então isso é importante, por isso que a gente fala assim, a perseverança de estar lá toda semana, de ficar lá os 10, 15 minutos, como você fala, fazendo a resenha, trocando ideia, dando uma buzinada, tirando uma onda, não... Assim, né? Não desrespeitoso, mas assim, às vezes a gente fala de time, de futebol, você acaba criando um vínculo com eles ali, exatamente, que é mais fácil de se abrirem com você do que se abrirem com qualquer outra pessoa que vem. O policial vai te chamar para tomar um café, entendeu? Sim. E você, às vezes, no café, é que você vai descobrir que ele está com um problema muito sério. Sim. Entendeu? Ele vai falar, nossa, cara, tá zicado em casa. E ninguém se abre com um desconhecido, né? O cara vai falar assim, no linguajar do dia a dia, tá zuluzado, cara. Tá um zulu danado, fiz isso, aconteceu isso, eu não estou conseguindo. E a gente tem experiência. Aí você vai ser aquele que vai ceder o ouvido pro cara, o cara vai desabafar, o cara vai falar, e você vai dar o aconselhamento. E vai ser a grande oportunidade de você falar assim, você quer um aconselhamento mais profundo? Quer que eu faça uma visita à sua casa? Porque colocar o seu nome em oração, dentro da igreja, eu vou colocar. A gente ora, a gente coloca, a gente não traz o problema, não expõe o problema, mas ora por você. E o cara se sente acolhido. Porque também você não vai fazer uma coisa que vai expor o cara, né? Você vai falar assim, não, a gente tem uma comunidade cristã que ora, que tem momentos de intercessão individual,
coletiva e a gente vai colocar o nome de você, o seu nome lá, para que você possa ter um direcionamento na sua vida com relação a esse problema. A gente estava conversando antes de gravar o vídeo e o trabalho, talvez você é pastor, líder, está vendo o vídeo aí, os Espelhos de Cristo é um trabalho que não dá para você, não existe projeção pessoal, você se tornar assim, né? Vou entrar no Espelho de Cristo e agora eu vou começar a aparecer no meio dos quartéis, as pessoas vão me ver, porque é um trabalho muito servil mesmo, né? Isso. Você vai, às vezes, em algumas situações você vai acabar indo em algum lugar que é bacana, mas a gente vê que não tem lugar para projeção pessoal dentro do Espelho de Cristo. E esse também é uma característica que às vezes acaba fechando porta, porque tem muita gente que professa o evangelho, pregadores, obreiros, que tem essa visão de, mas não vou nem ser visto, ninguém vai ser meia dúzia de polícia que vai lá ouvir uma palavra, perdeu-se aquela visão de servo. E qual que é a palavra, assim, do senhor como coordenador dos Espelhos de Cristo, para incentivar obreiros nessa obra? Porque a Bíblia fala que falta obreiro, né? E que tem muito serviço, e nos Espelhos de Cristo é diferente, né? A gente falta obreiro para fazer a obra, precisa de mais gente, com amor, né, por isso. Tem vários aspectos. O primeiro, assim, que eu acho como mais importante aí, são as suas expectativas. Então, se você gerou expectativa, primeiro, de que o público que você está ali falando, daqui 2 meses, sim, até demorado, daqui 1 mês, ele já vai estar nos bancos da sua igreja. Se você vai para iniciar esse trabalho, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Vai se frustrar muito. Se você vai lá para ser popstar, vai se frustrar mais ainda. Porque, não falando de forma pejorativa, mas o popstar aí, quem que tem que estar o líder aí, o principal é Cristo. Sim. Tá? Você é um mero coadjuvante ali que vai estar falando da palavra de Deus. Então, se você vai com essa expectativa, e muitas vezes você já tem tudo isso na sua igreja, porque você é uma pessoa carismática, porque você é uma pessoa comunicativa, porque você é uma pessoa que consegue interagir muito mais, mas você vai chegar num público fechado, você ainda vai ter que adquirir a confiança desse público, entendeu? Aí você já chega lá com todo aquele afã, que aqui, todo mundo vai... Não, os caras são bem cautelosos, né? O cara vai te olhar, vai te olhar de rabo de olho e você, o que esse cara tá fazendo? Eu tenho uma situação minha, tem um rapaz que me ligou, ele é do Corpo de Bombeiros, me ligou, ele tem meu contato, pedindo endereço de outra igreja. Sim. Ele não pediu da minha igreja. E ele sabia que eu era pastor tudo, mas ele falou assim, eu tô querendo ir em tal igreja lá que você comentou comigo e tal, que tá aqui em Piracicaba agora, eu vi vocês conversando. Você pode me passar o endereço dessa igreja? Você fala assim, nossa, o cara pediu pra mim passar o endereço da outra igreja. E se você não tem uma visão de reino, não sei, né? Não sei. Eu tinha um contato, não sabia o endereço, mas tinha um contato de alguém na casa do meu amigo. Falei, esse é o cara que é líder da célula, pode piscar ele aí que vai dar certo. Só que ele fere totalmente os padrões religiosos seus, às vezes. Sim. Porque muitas vezes a pessoa não vai querer ir na sua igreja, cara. Outra questão, Vitor, dentro desse mesmo aspecto aí da projeção do seu trabalho, é uma preocupação que dentro do treinamento do Espelho de Cristo a gente leva muito a sério também. Assim, vai ter dia que você vai chegar lá e vai estar lá a equipe toda. Vai estar 10, 12, 15 policiais, depende da equipe de trabalho. E o trabalho é voluntário, então é voluntário de ambos os lados. Então, tanto você está indo lá voluntariamente, como aqueles que vão assistir são voluntários. Muitas vezes eles ficam por imposição, assim, de que o sargento está lá e eles ficam. Por respeito ao comando. Tranquilo. Mas olha que interessante. Vai ter dia que você vai estar lá no meio da sua presença, do seu devocional, ocorrência. Eles vão largar você lá, cara. Já aconteceu. Entendeu? Vão largar você lá. E assim, você vai, poxa, os caras não vão... Nem esperar acabar. Desperdiçar a palavra de Deus para ir atender a ocorrência. É porque, assim, é o sacerdócio deles também. Entendeu? E eles são usados por Deus para essa missão. Isso é uma coisa que a gente tem também falado bastante, sim. Vocês são um instrumento de Deus para salvar a vida de pessoas. Sim. Aí você vai no outro dia, pode acontecer de você chegar no outro dia lá, assim, o cara lá do serviço de dia lá que te recebe assim, hoje não vai ter o trabalho. O comandante resolveu fazer uma operação, tá todo mundo já fora. Mas custava me avisar, aí já vem as frustrações. Poxa vida, né? Eu era tão importante, sim, né? Aí, essa é uma. A outra situação é assim, como é voluntário, começa pessoas não ficar.
Mas eu creio no agir de Deus. Vai ficar quem tem que Sim, ficar. às vezes fica 2 pessoas para te ouvir. Isso. E às vezes tem 12, 15. Quer um bom ensinamento bíblico aí, né? Os maiores sermões que Cristo pregou foi para Uma pessoa só. Então, assim, se você está achando que precisa de 10 para pegar a palavra, a sua base já está errada. Sim. Porque pega para 1, para 10, para 1000, para 3000. É Deus que vai trazer aqueles para ouvir. E tudo isso daí, a gente teve experiência numa das unidades que nós começamos os trabalhos, que chegou a ter dia só os capelães lá. Aí qual que foi a missão dos capelães? E eu, como coordenador, eu sempre oriento nisso assim. Vá lá, marque presença, porque a presença demonstra que você está envolvido no trabalho. Porque o ir de vez em quando perde credibilidade. E vá lá. Tem uma sala Por isso que tem, que a gente abriu essa porta terça e quinta, o nosso é terça e quinta nos bombeiros. Todos a terça e quinta ou tem dias que Não, tem uns que são diferentes. Terça e quinta, lá nos bombeiros. Sempre tem um capelão lá na terça ou na quinta, terça e na quinta. Isso traz uma credibilidade para eles. Opa, quinta-feira os caras estão aí. Exatamente. Isso, exatamente isso. De vez em quando perde a credibilidade mesmo. Aí você chega um dia lá e tá, vamos supor que nós estamos lá no bombeiro. Vai só eu e você lá. Mas vamos embora, não vem ninguém. Nós vamos ficar um tempo determinado lá, porque a gente realmente não sabe o que está acontecendo. E a grande oportunidade de a gente orar pela unidade, né? Interceder. Porque se esses homens estão em operação, o seu trabalho ali não é em vão, porque você vai colocar a vida deles diante de Deus. Não, eu só vou lá, se eu não der a palavra, então não tem importância. Não, a intercessão tem uma grande importância. Ela tem na verdade, eu acredito sim que, assim, lendo alguns livros, eu tenho inclusive esse livro aqui, é muito bom, eu tenho lido, que chama Generais da Oração. Esse aqui é um livro muito bacana, ele pega homens, assim, que marcaram época, e todos esses homens marcaram época por serem homens de oração. Homens de oração. Não é, e você fala assim, às vezes você acha, porque a oração é você tira, você reconhece, eu não tenho força, mas o Senhor tem força para fazer. Sim. Então, às vezes esse trabalho de oração é mais eficaz do que da própria pregação ali. Sim. É claro, a pregação, o crer vem pelo ouvir da palavra, mas a oração ela é algo assim invisível e poderosíssimo. Você está trabalhando ali, enfim, a oração acaba movendo a mão de Deus a favor da igreja, né, da obra dele aqui no mundo. E outra coisa, Vitor, importante dentro desse contexto de oração, que você vai estar orando e a gente tem batido muito nessa tecla também. Você vai orar pelo policial, vai orar pelo comandante, que tem uma responsabilidade muito grande. Mas tem umas pessoas que são tão importantes como o comandante e como o próprio policial. É a família do policial. Então quando você ora, mesmo colocando diante de Deus, a família do policial, ele fala assim, alguém está se preocupando com aquele que eu estou me preocupando. Que eu também me preocupo. Porque ele sai para trabalhar por causa deles, né? Exatamente. Por causa da família. Está aí buscando o sustento ali, é para a família. E assim, temos várias situações de policiais que moram em locais ruins, perigosos. E até questão mesmo de esconder até farda. O cara não fala que é por isso, porque o bairro é ruim, entendeu? Assim, em termos de questões sociais, questão de violência. Então, como que esse cara trabalha tranquilo? Se o filho dele tem que ter um ambiente social ali, na rua, com as pessoas, e como que ele trabalha tranquilo? Então, quando vai um capelão, quando vai alguém, ora pela vida dele que está ali trabalhando, para Deus cuidar, para que Deus fortaleça, ora pela família dele, o cara fala assim, poxa, há algo diferente, há uma preocupação diferente. Há uma motivação diferente. E a outra questão é a motivação. Aí não tem como... Qual é a sua motivação de ir lá? Ir lá para dar autopromoção? E como experiência, eu fui numa cidade um tempo atrás, o cara falou assim, Ronaldo, qual é a motivação de vocês virem aqui? O que vocês ganham vindo aqui? A gente fala, né, de graça recebemos, de graça damos. Mas é nesse aspecto mesmo de falar da palavra de Deus, de mostrar do amor, da bondade, e ver, e mostrar para eles também que assim, há outras alternativas eficazes para a gente poder lidar com as dificuldades do mundo. Essas dificuldades, essas lutas vão estar presentes ad eterno, entendeu? Por quê? Porque é a realidade, é fruto da queda do homem, mas e você olha e como eu já ouvi falar assim, poxa, estou 14 anos aqui, nunca vi ninguém falar de Deus aqui no quartel. Assim, eu tenho que conter meu orgulho, né, a minha soberba. Nossa, me dá, olha. Não, eu tenho que... Eu me jogo debaixo da mesa, porque assim... Tipo,
Graças a mim. Graças a mim não, graças ao Senhor. Entendeu? Dá vontade de chorar, cara. Essa é a grande verdade. E não é vergonha falar. Tem dia que eu choro, porque, assim, da mesma forma que eu fui alcançado. E tem mais um segredo aí para falar aí, ó, dos Prêmios de Cristo. Quando eu estava internado em 2007, eu falei da minha crise de estresse. Eu não sei quem é, não sei se eu vou ter condições de um dia conhecê-lo, mas foi lá no meu leito, lá no meu quarto, lá, o cara dos Prêmios de Cristo orar comigo. Capelão dos Prêmios de Cristo. E nesse dia, meu filho ligou para mim. O senhor não conhece ele? Não. Foi em 2007, não era cristão, né? E meu filho tinha ligado para mim nesse dia também, falado lá do versículo de João 3,16, que é o versículo que... William? O Wallace, é o mais novo. E nessa noite eu fui assistir um culto lá, porque tem um núcleo lá dentro do Hospital da Polícia Militar dos Prêmios de Cristo. Eu fui assistir um culto. Mas eu era ímpio, entendeu? Lógico, tocado, me emocionei, chorei, porque o momento era de tristeza, debilidade total. Tive uma crise de estresse muito forte. Mas assim, no dia da minha conversão eu lembrei daquele cara que plantou aquela sementinha lá, em 2007. Eu lembrei da palavra do meu filho. Eu lembrei de outras coisas que outros cristãos já falaram para mim. Então, assim, não é em vão. E a gente vê que o apóstolo Paulo não se converteu, ele teve contato com um monte de cristãos pregando o evangelho. Ele teve contato com o primeiro mártir, né? Com alguém pregando ali, o Estevão, ele estava testemunha da morte do Estevão, e depois ele foi ferido pelo Senhor e se converteu. Então, às vezes, a gente tem que ter na cabeça que quando a gente prega o evangelho, talvez não vai ser naquele momento, mas na verdade você está trabalhando junto com Deus ali, né, para que aquela pessoa seja salva, né? Você está sendo usada por Deus para a salvação de uma pessoa. E não vai ser aquela coisa, né, que eu sempre aprendi isso, que quando você evangeliza alguém, a pessoa vem, por caso, através do seu trabalho para o Senhor, você não deve se orgulhar, porque foi o Senhor que fez. E se ela também não vier por causa de você, não vier para a igreja, você também deve ficar triste, porque você fez o que Deus pediu, né? Exatamente. E pode ser que não seja esse momento. Sim. Então, quando eu falo assim, esse exemplo de que, quando veio esse capelão e trouxe essa palavra lá no HPM, assim, dentro de meta, ele cumpriu a meta dele. Mas se ele descansou no Senhor, assim, Senhor, eu fiz a sua vontade. Eu fui lá e preguei o Evangelho. Agora, compete ao Espírito Santo convencê-lo, entendeu? E levar ele ao arrependimento. Então, e ele descansar e orar. Eu creio que ele orou depois, que ele colocou a minha vida como missão de capelão, está sempre orando. Então, assim, é outra coisa muito importante. Então, assim, a gente vai falar do Evangelho aqui, pode ser que o policial vai ser transferido lá para o presidente Prudente. E lá é lá que ele vai conhecer, entendeu? É lá que ele vai ser realmente resgatado. É lá que ele vai ser... Mas ele já foi sendo ferido desde já por setas do amor de Deus. E ele vai lembrar. Sim. Vai lembrar. Você sabe que às vezes a gente recebe às vezes mensagem de alguns bombeiros, né? Falando, eu fui transferido, vou para outra cidade, mas muito obrigado, né? Por tudo. E a gente sente, poxa vida, alguém estava sendo servido pela gente, nos honrou ali. Às vezes também não tem, mas a gente não vai por causa disso, né? Mas você acaba vendo que tem importância, né? Aquela pessoa, assim. Você faz parte da corporação mesmo, você acaba fazendo parte deles. Nós fomos iniciar um trabalho, falando mais de experiência do Prêmio de Cristo, fomos iniciar um trabalho numa companhia, numa segunda-feira. Fizemos todas o preâmbulo com o comandante, marcar dia e tal. Aí fomos, pegou o seu Evangelho, orou. Aí no final um policial chegou e falou assim, nossa, cara, que interessante, cara. Ontem à noite eu estava deitado com a minha esposa na cama e falei assim, você quer dizer que nunca foram falar de Deus no quartel? E assim, daí eu assim, não, eu falei, nós viemos falar desse Deus que realmente deve ter falado contigo. E a gente veio falar de um Deus que muitas vezes é duvidado, mas ele se faz presente. E a nossa missão é justamente falar dele aqui. Eu falei, não, mas é muito bom, a gente precisa, porque assim, a gente vê que são tratadas tantas coisas dentro do ambiente de quartel e Deus é desprezado. Eu falei, isso não é só dentro do quartel. Ele é desprezado no mundo, Ele é desprezado no mundo. Então, a oportunidade de a gente estar entrando no quartel para levar a palavra de Deus, a gente deve, sim, ser muito grato a Deus, valorizar o trabalho, se dedicar a Ele, se preocupar com as almas, porque você olha, dentro de um contexto de uma sociedade que quebrou-se vários preceitos morais, de respeito, de hierarquia,
de submissão. Tudo que você imaginar de ruim está sendo trazido aí, fruto da queda. Aí olha para o policial, olha como sendo marginal hoje. E olha para a farda. Aí quando eu tenho a oportunidade de conversar com nossos irmãos na igreja ou com qualquer amigo, eu falo assim, gente, a gente tem que mudar o olhar. Tem que olhar para dentro da farda, olhar para aquele que é um pai de família, uma mãe, entendeu? É um filho de alguém. E às vezes ele vai dar a vida por você, sem você saber. E ninguém a gente sabe, né, que ninguém, quando é assaltado, ela fala duas coisas, né? Deus, meu Deus, né? E polícia. E polícia. É as duas coisas que a pessoa fala. A pessoa ela não quer precisar da polícia, mas a primeira pessoa que ela pensa é no policial, quando ela é assaltada, quando ela está num momento de insegurança. Não tem muito a ver com o assunto, assim, mas todo mundo fala assim, poxa, fui assaltado e não tem uma polícia aqui do meu lado. Se você tivesse polícia do lado, não teria sido assaltado. Exatamente. É que não dá, né? A gente não tem efetivo para isso. Não tem efetivo e não tem como. É um cálculo. Então é criado um mecanismo, estratégia para que se diminua isso, sem dúvida. E a polícia, né? A força de polícia, ela é algo assim divino, né? A soberania de Deus, a autoridade que Deus institui para o policial, né? Que o apóstolo Paulo fala isso, né? Não quer temer a espada, faço bem, sem ter as louvor dela, né? E a gente fala muito a respeito disso e fala do valor, porque daí você traz para o lado da valorização. É uma das coisas que eu falo quando eu tenho a oportunidade de conversar com os policiais, e eu falo assim, interessante, né? Eu sou policial, você é policial, por força de decreto estadual, por força de Constituição Federal, são leis. Mas a gente é instituído como autoridade por Deus. Sim. Então, aí tem até as perguntas, já houve. E aí, se eu matar alguém, não é pecado? Isso aí no curso fala, né? Então, daí você vai trazer para todo o respaldo que a lei te dá, que a própria lei de Deus te dá. Porque o policial, no exercício da função dele, para preservar a própria vida dos seus parceiros ali dentro da corporação, dos terceiros, ele não está matando ou assassinando alguém. Ele está defendendo, ele está impedindo de acontecer um mal maior, né? Exatamente. Então, o policial não quer usar a força, né? É um dilema que o cara vai ter. Então, assim, fala assim, poxa, então um cristão não pode ser policial. Então, claro que ele pode ser policial. Aliás, ele tem que ser o melhor ainda, entendeu? Mas ele vai entrar nesse dilema com ele. Por quê? Porque a sociedade vai, num primeiro momento, vai condenar. Porque está num formato já de condenação, de tratamento pejorativo, de distanciamento, de grau. Eu quero longe, entendeu? Acho que não sei se é o Coronel Barreto ou se é o Comandante Terra, não sei agora o que é. Acho que é o Barreto. Ele fala no livro dele que ele era desde cedo cristão. E quando ele se tornou policial, quando ele falou que passou na polícia, a galera da igreja falava assim, filho, o que você foi fazer da sua vida? Começaram, sabe, desanimar ele, tipo, como se não fosse algo de Deus ser policial, né? E sempre vinha essa negação, se você precisar matar alguém. Sempre vai ter essa é a pergunta, né? Sempre vai ter. Não vai ter, tipo assim, se você precisar salvar a vida de uma criança, fazer um parto na viatura, impedir um homem de matar uma mulher numa briga de casal, vai ser sempre essa ligação. E se você precisar matar alguém? Assim, e olha que interessante, né? A polícia tem mecanismos de fazer... Quer não, Gabriel? Tem mecanismo de fazer a mensuração, Vitor, de ocorrência, a produtividade, pessoas apreendidas, que são procuradas pela justiça, arma apreendida, ocorrências atendidas, tem. Mas assim, a gente não mensura mesmo, e não é por falta de competência, mas o quanto a gente deixou de ocorrer de crime. Então, o policiamento extensivo, que é a função principal da polícia... Porque você só calcula crime, você não calcula a produtividade está aqui. Então é interessante assim, quantas vidas foram salvas quando a viatura passou na rua. Fazer aquela ronda. E ali o cara que estava com a segunda intenção, às vezes, de roubar isso, ia partir de um roubo para um latrocínio, que é o homicídio seguido do roubo, homicídio seguido do roubo, ele abandonou essa prática. Porque passou a viatura ali, ou às vezes a viatura o abordou, pegou ele armado, então aquela arma ali virou uma produtividade em termos de arma apreendida, mas deixou de cometer um crime maior. Então assim, a gente não tem essa mensuração, por quê? Por causa da nossa limitação. Então, tem como... O que falta para, assim,
dizimar assim, criminalidade no estado de São Paulo, no Brasil? Tem que ter mais efetivo, a polícia tem que ter uma política melhor. Isso é difícil, hein, cara. Tem como, ou não vai acontecer, porque a gente já tem muito isso. Zerar, assim, acho que... Ou diminuir drasticamente é difícil? Você consegue com ações, mas aí você vai fugir, você vai ter que lidar com várias situações. Porque assim, ao ponto que chegou, né, no meu entendimento, lógico, tenho minhas limitações também, mas ao ponto que chegou vem de décadas conduzindo a isso. De quebrar. Então, assim, o poder público também ignorando algumas mazelas da sociedade. Isso, mas na verdade, assim, né, eu penso assim, as instituições têm sido enfraquecidas em todos os aspectos para que chegasse a esse ponto. Então, hoje uma das instituições que é mais atingida é a própria polícia. Mas o judiciário é atingido, entendeu? A área da saúde é atingida, a área financeira é atingida. Não tem, acho que nenhum setor que você vê hoje que trabalha com efetivo certinho. Então, sempre tem demanda, né? Então Mais você tem que, para você solucionar, minimizar esse problema, você tem questões sociais, questões de educação, questões de infraestrutura, questões de educação, e voltar preceitos, que é aquilo que a gente traz da palavra, preceitos cristãos de respeito à autoridade, o pai e a mãe, exercer a função de pai e mãe, a escola exercer a função de escola, de aprendizado, não de educar seu filho. Então é uma coisa que não é, entendeu? Não é um decreto que... E muitas vezes o pai e a mãe não educam o filho, aí ele acha que a escola tem que educar. Exatamente, vira um círculo vicioso, entendeu? Então, falar que tem uma solução exata, não vai ter, e vai surtir efeito imediato. Não, é um negócio, você pode até, algumas cidades, criar alguns tolerância zero, você conseguiu extinguir o lado criminal em várias coisas, conseguiu abranger alguma parte da área social, mas e para manter isso? Entendeu? Você até às vezes chega perto, mas não consegue manter isso. Exatamente, então assim, é difícil. E você, quando você muitas vezes atua numa área, você pode descobrir outro. Por isso que tem que ser um conjunto de ação. Tá? Então, você fala assim, nós vamos acabar com o menor infrator, nós vamos levar para as instituições de cuidadores de menor, que é a Fundação Casa. Consegue. Se houver, a polícia vai conseguir reter através de levar. Mas assim, qual é a continuidade disso? Eles vão para lá só para... Não, muitas vezes o cara volta na fundação e não tem... Não porque falta profissional para ajudar. O cara volta e ele tá aí agora, sair da fundação. Então, e aí a tendência dele voltar, eu fazia cultura Fundação Casa, tinha menino lá que já estava na 4ª vez em fundação. Então, daí o Vitor... Então, quer dizer, não mudou nada, ele saiu e voltou. Fica muito fácil também, assim, uma pessoa que não vivencia, que não sabe, que não... E pegar e escrever lá, o correto... É isso. É isso. Legal, é isso. Mas e o restante, filho? Então, uma canetada não resolve o problema. Não resolve. Entendeu? Então, se você tem um problema numa determinada região, vai desde a questão social ali, desde da estrutura, entendeu? Você tem terrenos abandonados, você tem vias mal iluminadas, entendeu? Casas abandonadas, você sabe pontos que são possíveis locais de distribuição de droga. Então você vai agir, você tem locais onde fica homiziado ali meliantes, ou você vai ali onde fica os que usam droga, um reduto de drogado. Então você vai tirar eles daí, vai jogar eles na rua, vai prender, o que você vai fazer? A polícia vai lá e, como assim, vai lá e age repressivamente, vai prender tudo, mas vai colocar onde? Você só mudou o problema de lugar, né? Então é um conjunto, e nesse conjunto você tem várias áreas envolvidas. Então é muito fácil falar assim, a solução é pôr mais polícia na rua. Legal. Então você vai exportar aquele, mas você vai jogar para os outros lados. Sim. Então, mas os outros lados não tem. O meu problema eu resolvi, mas... Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que se a polícia agir com muita força contra o tráfico de drogas, assim, de uma maneira assim, radical, fazer uma limpa, os bandidos vão começar a achar outro jeito de ganhar dinheiro. Eles vão ir para os roubos, claro que já faz isso, né? Mas muitas das vezes não dá para você acabar com um problema de uma vez só, né? Não dá nem para acabar. Vou fazer uma analogia esdrúxula aí. Do mesmo jeito, para as coisas boas, você sai do emprego, você fala assim, vou empreender alguma coisa, o
O cara que perde uma área criminal dele vai para outra. Vai pra outra. Porque ele não se especializa só numa coisa. Se ele parar de vender droga, ele vai sequestrar. Se ele vai sequestrar, ele vai roubar. Infelizmente, é meio esdrúxulo mesmo Sim. falar isso, mas o cara fala assim, nossa, agora não posso mais fazer a saidinha de banco, porque tem sempre lá uma viatura parada lá na praça, então Ele vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, entendeu? Ele vai entrar na casa do cidadão. Então, assim, essa é a grande realidade. Mas a gente traz, dentro de um aspecto do trabalho como cristão, também o reconhecimento de que esses que estão cometendo crime também estão totalmente perdidos. E é difícil ter, assim, a gente vai deparar, você vai deparar, eu pensei que por questionamento assim, poxa, mas você fala para mim ter amor ao próximo, eu tenho que ter amor ao bandido nesse aspecto. Então, o pessoal pode perguntar isso para você. Como responder? Entendeu? Como tratar? Então, assim, tratar dentro da lei o cara, do que tem que ser tratado, entendeu? Mas amar ao próximo é respeitar a dignidade dele, isso, aquilo. Então, assim, tem tudo isso daí. Uma coisa que a pessoa confunde também, até dentro da polícia. Por exemplo, o cara, ele vai tomar ele vai levar uma repreensão do superior e ele tá fazendo algo errado mesmo. E ele acha que, às vezes, pelo superior ser cristão, viu, você fala tanto de Deus, aí você vai me dar uma bronca dessa, né? Você vai me corrigir. E nem gosta de ser corrigido, né? Isso é verdade. E às vezes o cara confunde ser cristão com a falta de firmeza, né? Com aquele romance, né? E não, o cristão ele vai agir da forma correta, às vezes de forma zelosa e muitas vezes firme em alguns assuntos também, que tem que ser tratado, né? Até como policial, o policial é cristão. Beleza, mas se o cara puxar uma arma, vai me matar, eu vou ter que responder, né? A questão do relacionamento, né? Você lembra quando nós começamos a conversar? Sim. Eu falei que antes de ser salvo, o meu relacionamento com os superiores era muito difícil. Aí, assim, se hoje eu tiver que, como superior, tivesse que repreender um subordinado numa situação necessária, eu acho que eu ia agir dentro dos preceitos, primeiro da minha autoridade como sargento tenente, no momento, mas eu ia olhar para os preceitos de Deus e respeitar, porque assim, eu tenho como repreender, exortar, sem ser pejorativo ou colocar a pessoa numa situação vexatória, humilhação. Por quê? Porque isso, aí sim ele vai colocar a sua fé em dúvida. Agora, se você trata a grande ênfase de o que a polícia leva muito a sério isso, entendeu? É a valorização da vida, a dignidade humana. Então, assim, eu repreender você e exortar você, ou eu ser exortado, mas com dignidade, é diferente de eu respeitar sem dignidade. Então, assim, eu tenho que respeitar você, às vezes a sua bagagem, entendeu? Às vezes o seu momento. Então, eu vou ter que repreender o meu. Você exerceu esse procedimento da polícia, é assim, você fez errado. Eu não posso chegar e falar assim, você, não aguento mais você. Só você dando e faço isso às vezes de forma pública, eu pego e arrebento a moral do cara, entendeu? Aí o cara vai retrucar e eu ainda vou usar o meu poder, ou o que o poder me respeitou. Você está me respeitando, eu sou seu superior. Então, mas pode nesse momento, não é regra, mas pode ser, a motivação foi eu que dei a motivação para ele fazer esse feito. Então tem que buscar em Deus, porque eu sou falível nesse aspecto. Nós somos falíveis. Nós podemos cometer esse erro. E a gente busca em Deus, Deus me oriente, porque na hora que eu tiver que exortar, na hora que eu tiver que chamar a atenção, até no próprio trabalho do Caminho de Cristo, eu vou ter que exortar um irmão que causou alguma questão no trabalho, e você não serve para isso, não serve. Porque às vezes o cara está sendo voluntário, e assim, tem todo jeito. Ou senão eu vou chegar na frente de todos os pastores que estão juntos ali teve uma situação que o fulano fez isso e então aí você pega e trata, cara, não é ideal, é isso, olha, vou ter que tirar. E a gente tem experiência, se você tiver contato depois junto à administração do Espírito de Cristo, já teve capelães que foram banidos mesmo, foram recolhidos inclusive ao funcional. Por quê? Porque ele atentou ao decoro da própria classe de capelão ali, entendeu? Então, mas ele não foi exposto, mas ele foi banido, tá? Foi repreendido, foi exortado, mas depois foi banido, porque persistiu na prática. Sim. Que não condiz com a... Gente, para encerrar assim, que eu acho que tem muito papo ainda, né? Mas a gente pode fazer outros momentos e conversar mais. Mas para encerrar, se a pessoa
quer fazer parte do Espírito de Cristo, quer estar ajudando, quer servir de alguma forma, quais são os passos que ela precisa seguir? Ela tem que ser pastor. Não obrigatoriamente. Entendeu? A gente não há exigência de ser pastor, dá uma precedência justamente porque o pastor já vem com uma bagagem. Mais fácil. E o chamado ajuda, né? Então, o chamado do pastorado ajuda muito nisso, porque ele já vem com toda aquela ideia de servir, Sim. de estar disponível, de dar o ouvido, o próprio conhecimento, que fez um seminário, então o conhecimento teológico que ele teve. Vai falar abobrinha. Entendeu? Todo aquele aprendizado. Então a gente dá precedência, mas a gente tem vários que colaboram na obra que não são efetivamente pastores. Temos evangelistas, temos membros comuns dentro de uma leigos, né? Entendeu? Dentro da igreja que exerce a função na capelania militar voluntária. Qual que é o passo? A gente tria alguns passos para que também não fique um negócio a Deus dará. Sim. Mas a gente, normalmente, né, a gente vai através do relacionamento. Então é indicado o pastor ou o obreiro que está atuando no lugar fala assim, tem um irmão na igreja que a gente vê que ele tem chamado, ele tem um cunho evangelístico, e ele ouviu falar da obra, ele quer que a gente vai convidar ele para participar, apresentar o projeto, fazer com que ele participe, não só num lugar, em 2, 3, para ele realmente se identificar. Aí ele vai falar assim, eu me identifiquei aqui no BAEP, que é um batalhão especializado, nossa, aqui é minha cara, em termos de evangelismo. Ele vê um chamado de Deus para estar levando a palavra ali. Aí ele vai começar, sendo o segundo ou o terceiro da equipe que está ali. Ele vai ter um momento de orar, vai ter um momento para trazer a palavra, e ele vai crescendo, ele vai sendo edificado também e vai crescendo com relação. E aí ele vai decorrer no tempo. E a associação todo ano tem dado um curso de capelania. Então o pré-requisito para se fazer esse curso é que essa pessoa esteja já engajada na obra, esteja atuando. Para não fazer o curso e abandonar, ou só fazer o curso, eu sou capelão. Isso, não, mas a ideia é justamente assim, você vai ser aperfeiçoado, vai ser padronizado para trabalhar dentro daquilo que a gente entende, ou que tem como preceito no trabalho de capelania militar voluntária. E a gente leva muito a sério isso justamente, porque há pessoas que querem só o título. Tem um link, um telefone para ele entrar em contato se ele quiser conhecer melhor o trabalho? A gente pode deixar depois, deixar na descrição do vídeo. Tá. Se você quiser, tiver interesse, quiser de alguma forma entrar em contato, você entra. Beleza, a gente vai passar posteriormente e o interessante é assim, como a gente está numa região do interior, né? Na capital não é diferente, mas é tudo regionalizado, a gente vai trazer essas pessoas, vai vir no primeiro contato ao coordenador regional, através do seu pastor, através daquele que já está na obra ali, e a gente vai estar junto acompanhando. Então, também tenho esse cuidado de nunca deixar o cara sozinho nesse aspecto no início. Sim. Por causa dos impactos que vai ter, dos confrontos que vai ter. E assim, seria até covardia, né? Fala assim, Vitor, estou te conhecendo agora, a partir de segunda-feira você assume o bombeiro lá, é seu, entendeu? Tudo bem, ele tem conhecimento teológico, ele tem experiência. Ele tem que ver outros fazerem, né? Ele tem que ver outros fazerem. Então, e depois ele vai ver, já tivemos situação, Vitor, daqueles que começaram e com o tempo assim, isso não é para mim. Eu não me identifico aqui. Não é para mim. O cara que fala assim, Ronaldo, primeiro que vai a questão do tempo, e segundo que eu esperava que fosse um negócio mais dinâmico, que tivesse mais resultado rápido. Então tem situação, respeita a opinião do cara, e ele mesmo abdica disso. Entendeu? Sim. Então, o caminho não é difícil, mas no caminho ele exige uma coisa principal, é se dar. Né? Sim. Entendeu? Se dar sem esperar nada em troca, né? Isso. Porque é voluntário e você não vai ver resultados assim visíveis assim de uma hora para outra e muitas vezes você nem vai ver na sua igreja local, você vai ver no reino, né? Exatamente, uma das palavras que a gente mais usa nesse trabalho é visão de reino. Visão de reino. Então você vai plantar, entendeu? É o outro que vai colher. Sem saber quem vai dar crescimento é o próprio Deus. Então você não vai ver. Entendeu? E a gente também recebe pessoas que outros plantaram também, né? Isso é muito comum. Exatamente. Eu não tenho essa preocupação. E que bom você tá. O incentivo é esse, que bom que você tem a disposição para estar fazendo a obra de Deus, na simplicidade, porque
olhe para os ensinamentos de Cristo. Cristo não foi um erudito nas palavras. Sim. Ele falou da forma simples, mas objetiva e com toda a propriedade, porque ele era Deus. Sim. É Deus, né, melhor falando. Então, assim, olha que privilégio você vai ter de falar do amor de Cristo a uma pessoa que nunca ouviu falar disso. Então, qual é o seu galardão? É esse cara que está amanhã sentado no banco da sua igreja? Ou é você está fazendo a vontade do Pai? O galardão é fazer a vontade do Pai. Que para mim é o maior galardão, é isso aí. Ter essa tranquilidade, descansar no Senhor nesse aspecto também. Senhor, eu estou fazendo a sua vontade. E sempre na dependência dele. E o senhor gostaria, para finalizar, quer deixar um recado aí para a turma? E que você pudesse resumir uma frase, uma pequena... Bem, assim, tem duas áreas, né? Aqueles que querem ser polícia, assim, é uma profissão maravilhosa. Eu gosto muito. Fiz tudo que eu achei, assim, que poderia fazer dentro da polícia, eu fiz. Tive momentos de dificuldades, momentos de muita alegria, mais alegria do que dificuldade. Mas a gente sabe, tem pessoas que querem seguir a carreira, a gente também pode estar indicando, de orientação. Tem 2 caminhos a seguir para entrar na polícia, por uma via da escola de soldado, outra pela academia de polícia do Barro Branco. Mas para a vida cristã, o meu desejo é que vocês tenham esse pensamento de reino, e a minha mensagem é sempre pensar no amor de Cristo, pensar naquele que nos salvou, mesmo que nós não mereçamos. Ele foi lá e nos salvou e nos resgatou. Então, eu olhar para o Vitor, eu olho para mim, eu olho para muitos e falo assim, Deus, só o Senhor mesmo, só o seu amor. Então, a minha mensagem não soe como um jargão, Vitor, mas, como eu falei para você, João 3,16, para mim, ele tem um valor muito grande nesse aspecto do que, assim, Deus deu o seu único filho. O amor dele está nessa parte. Ele deu o seu único filho, para que todo que nele crê. E se você crê nele, você vai querer fazer a obra dele. Sim. Essa é a minha mensagem. Se você o ama, você vai cuidar das ovelhas dele. Exatamente. Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe você e sempre se lembre, deixe Jesus ser o centro da sua vida. Tire o seu eu do altar, coloque Jesus, sua vida vai ser diferente. Deus abençoe.